mês de julho e já dando boas-vindas para o mês de agosto, né? Eu quero trazer para vós uma palavra graciosa da parte de Deus. Peço que você, se tiver como abrir a sua Bíblia, ou você pode dizer, pastor, eu não tenho Bíblia, o que eu faço? A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então, é suficiente você somente ouvir, né? Mas se você tem como tomar a sua Bíblia aí, pegar na sua mão, eu convido você a abrir a Escritura Sagrada. Segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. A epígrafe do texto diz a parábola do filho pródigo. E o texto sagrado diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e lhe se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e veste-lo, ponde-lhe o anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amados ouvintes dessa programação, é uma palavra que eu tenho certeza que já é conhecida por muitos, se não pela maioria. A parábola do filho pródigo. Jesus aqui conta uma parábola de um pai de família que tinha 2 filhos, pelo menos é o que está registrado na Sagrada Escritura. Aparentemente uma família abastada, uma família de muitas posses, uma família que não lhe faltava nada, que tudo que eles precisavam tinha. Pelo que descreve o texto, o homem parece ser um fazendeiro, né? E tinha ali uma família que era talvez bem vista pela sociedade, pelos bens que tinha,
e pela maneira que eles lidavam como família. Talvez uma família que todo filho gostaria de fazer parte. Uma família que todo filho gostaria de pertencer por ter o que precisava. Afinal, a propósito, quem não gostaria, qual filho não gostaria de pertencer a uma família que não tivesse falta de nada, que o que precisasse estivesse à mão, que o que precisasse estivesse à sua disposição? Pois bem, amados, ainda hoje na hora do almoço eu ministrei uma palavra falando sobre as causas das mazelas, das misérias, das enfermidades e até da destruição dos seres humanos, do gênero, destruição da família. E citei que os bens não são a razão, não devem ser a razão da felicidade de ser humano algum. Citei isso durante a programação do meio-dia, e não quero contradizer aquilo que eu ministrei na programação do meio-dia, por estar citando aqui um texto que fala de uma família abastada. De maneira nenhuma eu quero dizer para vós que os bens trazem algum tipo de felicidade para qualquer ser humano. É lógico que quando você tem uma determinada posse, você tem uma vida melhor, uma vida talvez mais fácil, mais simples, mas está mais que provado aqui nesse texto que as posses não eram o motivo da felicidade deste jovem. Jesus conta aqui que um dia o jovem, ele decide ir embora, e ele pede para o seu pai a parte que lhe pertencia e vai embora. O texto diz que ele pega tudo aquilo que o pai deu, repartiu com parte dele e gasta de maneira dissoluta. Gastar de maneira dissoluta é gastar talvez com coisas que não edificam, coisas que não trazem benefício algum, coisas que não geram nenhum tipo de histórico bom. Gastar de maneira dissoluta é gastar o dinheiro naquilo que não traz nenhum tipo de benefício para a própria vida, que não deixa legado algum. Quando nós gastamos aquilo que temos com obras sociais, com a construção, por exemplo, de uma biblioteca, ou de uma escola, ou de um hospital, quem tem essa condição está gastando o dinheiro em uma obra que vai ficar como memorial, que vai ficar como legado. Mas o caso deste jovem não foi esse. Ele pegou a parte que era dele, dado pelo seu pai, e gastou de maneira dissoluta. Agora sem nada, agora sem um tostão na mão, ele é obrigado a trabalhar em serviços que, para um filho como ele, de uma família abastada, nunca tinha trabalhado talvez. A situação ficou tão trágica para a vida daquele homem, daquele jovem, que ele chega ao ponto de estar no meio dos porcos e desejar comer a mesma comida dos porcos. O texto não diz que ele comeu, o texto diz que ele desejou comer. Talvez o estado dele, era um estado tão deplorável que ele não tinha dinheiro para comprar uma comida sequer. Nos tempos de hoje diríamos um salgado, um pacote de pipoca, que são coisas muito comuns por aí e de um preço mais acessível. Mas este jovem, agora ele não tem dinheiro nem para comprar um salgado, e ele olha para aquela comida que era dada aos porcos e deseja comer. Tamanha fome que estava na vida dele, tamanha era a necessidade de se alimentar, que ele deseja comer a mesma comida que se dava aos porcos. Agora observe, amado ouvinte dessa programação, aquele jovem tinha tudo. Aquele jovem tinha pai, tinha mãe, tinha uma cama quente, tinha cobertor, tinha água boa para beber, comida de qualidade preparada pela sua mãe ou talvez pelos empregados
porque pelo que diz o texto, esse homem tinha muitos empregados, muitos colaboradores. Esse jovem tinha de tudo, e agora ele se depara com uma situação que ele não tem nada. Eu quero abrir um parêntese aqui, nessa mensagem, para frisar quantas e quantas pessoas que não estão nesta situação. Essa mensagem é principalmente para você que um dia esteve na casa do Pai Celestial, que esteve na igreja e resolveu abandonar, resolveu ir embora, como este jovem pediu a sua parte e foi gastar de maneira dissoluta, foi gastar com as meretrizes, foi se divertir, foi gastar nas festas, nas farras, nas diversões. E agora sim, quando esteja nesse estado deplorável, que você já olhou para você mesmo, e você mesmo já negou a sua própria vida, eu quero nesse momento tentar te convencer por meio do Espírito Santo a mudar este pensamento, a mudar essa história, a mudar este futuro para a sua vida. Talvez as pessoas você e também já não dão mais nada, também já disseram para você que você não tem mais jeito, que não há mais solução para a tua vida. Mas eu quero te dizer que há solução para a tua vida sim. Este jovem, no momento que ele olha para aquelas bolotas, para aquela comida, que casa tem comida fresca, na minha casa tem uma cama quente para eu dormir, eu não tenho nenhuma pedra para deitar a cabeça, para descansar a minha cabeça. Estou nessa situação. O jovem, ele desperta de um sono, do sono da indolência. O jovem desperta daquela situação que ele estava, de que era pura ilusão, era uma ilusão que ele achou que faria bem para sua alma, e no fim só fez com que ele perdesse tudo que ele tinha. Porém, ainda havia uma esperança, ainda havia uma maneira de se reaver aquilo que foi perdido. E o jovem, ele diz no versículo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus trabalhadores. Para aquele jovem agora, ser um funcionário do seu pai já era de bom tamanho. Para aquele jovem, ser um funcionário já era uma situação muito melhor da que ele estava, porque pelo que descreve ele em suas palavras, percebemos que os funcionários do pai dele eram bem tratados, eram funcionários que tinham uma vida digna, eram funcionários que tinham comida boa, eram funcionários que eram reconhecidos. Se ele teve a capacidade de desejar pelo menos ser funcionário do pai, é porque os seus funcionários viviam bem, ou viviam numa situação muito melhor da que ele estava. Ele decide voltar para a casa do pai. E nesse voltar para a casa do pai, esta frase que eu acabei de dizer, e a frase que ele diz, né? Ele fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. No versículo 18. Quantas pessoas que estão em situações que precisam somente ter essa atitude: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O simples fato de chegar e admitir: olha, pai, pequei contra ti, pequei contra os céus. O simples fato de admitir: olha, eu errei, eu achava que era uma coisa, no fim era outra. Eu me iludi, perdi tudo que tinha. Quantos amados que um dia pregavam em tribunas, um dia estavam à frente de algum trabalho da mocidade, das irmãs, das crianças, ou porque todo trabalho no reino, por menor que seja, ele é importante, e hoje estão viciados em álcool, são escravos das drogas. Quantos não estão mendigando pelas ruas? Eu já ouvi histórias de grandes homens de Deus que passaram por situações na vida tão delicadas que decidiram perambular pelo mundo, foram para a mendicância, foram para a vida de indigente, andando de um lado para o outro, carregando fardos enormes,
literalmente fardos, porque é como vemos essas pessoas às beiras das estradas, carregando sacolas enormes, carregando sacos com tanta coisa que não tem nenhum sentido. E o diabo, o adversário, Satanás, ele escraviza essas pessoas para que elas não saibam nem voltar para suas casas mais. Mas hoje, enquanto eu meditava nesse texto e orava ao Senhor, perguntando para o Senhor o que eu teria que ministrar nessa noite, o Senhor me levou a essa parábola do filho pródigo e me fez pensar nessas pessoas que um dia estavam em eminência, eram ministros de Deus e agora estão jogados em sarjetas, estão hospitalizados. Quantos não foram internados em sanatórios? Quantos que não estão em leitos de enfermidade? Porque o adversário, a função dele é destruir tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor criou. A intenção e a função de Satanás é destruir o caráter do ser humano. Mas o Senhor hoje nos trouxe aqui e preparou este dia para dizer para você, amado ouvinte, que é tão somente você dizer esta frase: irei para a casa do Pai, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Amados, eu não quero de maneira nenhuma tirar o foco desta palavra, porque esta palavra refere-se ao Pai Celestial, está se referindo a Deus. Jesus Cristo está fazendo uma comparação e dizendo qual era e qual é o estado de muitos hoje. É um estado daqueles que saíram da casa do Pai, porque nós viemos dele, nós somos cidadãos celestiais. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Estamos aqui, estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. E o Senhor, Ele está dizendo que o estado de alguns seres humanos, alguns cidadãos, é exatamente o mesmo estado deste filho, que abandonou a casa do pai, achando que por ter um pouco de dinheiro, por ter posses, ele se daria bem na vida, ele seria feliz. E está mais que provado que ter alguma coisa não é sinônimo de felicidade. Ter alguma coisa com o Senhor como o comandante da sua vida certamente é uma bênção, mas ter tudo isso e não saber administrar, e não ter o Senhor como comandante da vida, é como não ter nada. É o mesmo que não ter nada. E o Senhor hoje, Ele diz para você que se você tomar essa atitude de se levantar e retornar para a casa do Pai, Ele não te dará honra só, Ele te dará dupla honra. A honra, a vergonha hoje, onde o adversário, o diabo, Satanás te acusa, onde até as pessoas, para apontar a sua vida e mostrar a sua vergonha, se você tomar a mesma atitude, Ele te dará dupla honra. Certamente, de uma maneira de que todos aqueles que olham e desfazem de você, olharão com alegria, dizendo: quem te viu, quem te vê. Certamente Deus mudará o seu estado, mudará o seu quadro, porque esse é o interesse do Pai. O interesse do Pai é mudar o quadro deplorável e miserável, desgraçado da sua vida, e fazer com que esse estado seja um estado de bênção, onde as pessoas olhem para você e vejam Deus na sua vida, e vejam o Senhor na tua vida. Pois bem, amados, aquele menino volta para a casa do Pai. E o mais interessante de tudo é que a Escritura Sagrada diz que o pai, ele estava aguardando pelo filho. O mais interessante é que o pai nunca perdeu as esperanças de ter aquele filho de volta. E certamente eu te digo, amado ouvinte, que Deus Pai, Jesus Cristo,
Ele te aguarda, Ele te espera de volta à casa do Pai. Ele te aguarda, Ele aguarda o seu retorno. Aguarda esta frase: levantar-me-ei e irei à casa do meu Pai. Deus, Ele nunca fechou a porta para a sua vida. Porque em Apocalipse capítulo 3, quando o Senhor Jesus está falando com a igreja de Filadélfia, Ele disse que Ele é aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. A porta da salvação, a porta do milagre, a porta da restauração, a porta está aberta para você. Ela não se fechou, ela não se fechou ainda, ela está aberta. Aquele pai, tenho certeza que ele esperava o filho, que ele tirava um tempo daquele dia para sentar diante da porta da frente da casa, com a esperança viva de que o filho voltaria, de que o filho retornaria para casa. Em um belo dia, aleluias, ele vê o seu filho vindo de longe, e ele reconhece o seu filho. Ele reconhece, porque o pai jamais esquece da fisionomia. Então, aquele filho estava magro, debilitado, com roupas que não eram dignas de um filho, de um homem de posses. Talvez com o cabelo crescido, não por questão de beleza, mas por questão mesmo de abandono total da sua imagem, uma imagem destruída. Talvez estava barbudo e mesmo assim desfigurado. Não que a barba seja uma maneira de desfigurar o homem, mas estou falando de uma barba sem cuidados, mesmo daquele jeito desfigurado, maltrapilho, talvez sujo, fétido. O seu pai o reconhece, o seu pai olha para ele e talvez diz: ele vem ali. A Bíblia não fala o nome desse jovem, até porque quando se dá nome em parábola, termina sendo uma história real, e aqui está provado que Jesus estava contando uma parábola. Talvez o nome daquele menino chamava-se José. Ele disse: José está vindo ali. E talvez até os moradores da casa, a esposa, os empregados, disse que José é coisa nenhuma. José sumiu, faz tanto tempo que ele sumiu. E o pai insiste: não, é José, eu reconheço meu filho. Querido, o pai reconhece o seu filho, assim como Deus te reconhece. Deus te conhece por dentro e por fora, Ele sabe quem é você. Por mais maltrapilho que você esteja, por mais que seu estado esteja desgraçado, um estado de destruição, um estado de enfermidade, de desengano, um estado de morte, Deus, Ele ainda te reconhece. Ele sabe quem é você, Ele sabe. Afinal, foi Ele quem te criou, foi Ele quem te formou. E o pai recebe o seu filho de maneira alegre. E quando o pai pede para o seu filho entrar, aleluias, ele se alegra, ele se anima. E o pai chega diante, o filho chega diante do seu pai, no versículo 21, e diz: Pai, pequei contra os céus, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: olha a atitude de Deus, que Deus quer tomar na tua vida, meu amado, minha amada. Olha a atitude de Deus: trazei depressa a melhor roupa. Um filho estava maltrapilho, fétido, com a roupa talvez rasgada, suja. E o pai diz: traz a melhor roupa. Trazei depressa a melhor roupa, e veste-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. Aquele jovem estava descalço, desfigurado. Escute isso: já não tinha mais a marca da família. Houve um tempo em que os membros da família, os filhos, eram identificados com o anel, com o selo da família. Talvez aquele filho já tinha perdido o seu anel, que o identificava como membro daquela família. E agora o pai diz: coloca-lhe um anel no dedo, para que ele seja identificado como membro dessa família. Porque ele havia perdido a sua identidade. Ele havia perdido tudo que significava ele como membro daquela família. Mas o pai diz: veste uma roupa nova, limpa, coloca o anel no dedo e sandálias nos pés, dê um tratamento de príncipe para ele. Aleluias. E aí o pai
Não satisfeito ainda com o que mandou fazer, ele ainda diz no versículo de número 23: e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos. O que vem a ser esse tal de bezerro cevado, querido? O bezerro cevado é aquele que é reservado para uma festa importante, para um evento importante, para uma comemoração importante. Ou talvez aquele bezerro estava sendo reservado para o casamento de um daqueles filhos que estaria próximo, e agora esse bezerro, ele é dado a ordem para trazer, matar o bezerro para fazer uma festa, para comemorar um dia importante. E ele diz no versículo 24: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Porém, como todo e qualquer recomeço não é fácil, haviam as oposições. O próprio irmão dele, mais velho, ele se opõe àquela atitude do pai, dizendo: pai, como o senhor pode fazer uma coisa dessa para esse vagabundo, para esse que pegou parte daquilo que a gente tinha e gastou com as meretrizes? Observe o que o texto diz, versículo 25: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Havia festa naquela casa, havia comemoração por conta daquele jovem ter retornado. Versículo 26: e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém de teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Olha, irmãos, para todo recomeço existe os momentos difíceis, as oposições, os obstáculos a serem vencidos. Não que este menino, este jovem, ele era um obstáculo, ele estava indignado. E muitas vezes, lendo essa palavra, eu até considerei que o filho pródigo era o mais velho e não o mais novo, porque ele demonstra uma total falta de amor com o seu próprio irmão. Enquanto o pai se alegrava recebendo o seu filho de volta, que estava perdido, que ele considerava morto, um filho mais velho estava indignado. E a conversa continua, e o pai diz: vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, versículo 30, o menino fala ainda: vindo porém este teu filho, que desperdiçou a fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E o pai disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Você pode, amado ouvinte, ser até considerado por muitos como morto, considerado por muitos como perdido, mas o Senhor Deus, o Pai Celestial, Ele te encontra nesta madrugada. Ele vai ao teu encontro, aleluia, nesta madrugada, e Ele quer te colocar vestes limpas e novas. Ele quer colocar de novo o anel que te identifica como príncipe no teu dedo. Ele quer calçar sandálias nos seus pés cansados e descalços. Ele quer te dar uma aparência nova para essa aparência cansada e destruída. E Ele quer fazer uma festa para você. Ele quer fazer uma festa em comemoração ao retorno de um filho que estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. O Pai das luzes, aquele que nos amou de maneira tão especial, que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar, Ele hoje te encontra. Ele hoje foi o teu encontro. Ele te achou. Aí onde você está, nesse leito, ou neste presídio, ou nessa cadeia, aí onde você está, quem sabe, neste prostíbulo, aí onde você está, quem sabe, né, nos guetos, nas matas, se drogando, ou pelas boates e bailes, e o Espírito Santo
te encontrou e você está assistindo essa programação. Você ouvinte, né, do YouTube, você ouvinte, aleluia, do canal Gospel, que está aí acompanhando esta mensagem. O Senhor te achou, o Senhor te encontrou. Você aí das redes sociais, do Facebook, que está vendo este vídeo, o Senhor te achou, Ele te encontrou hoje. Ele te encontrou porque a porta nunca se fechou para você. A porta da salvação sempre esteve aberta, sempre. E Ele hoje te encontrou. E Ele quer te vestir com vestes reais. Ele quer te calçar com sandálias reais. Ele colocar um anel do selo de que você pertence a uma família real, a família de Deus. Ele quer te trazer de volta. Ei, você ministro, você que um dia esteve nas tribunas das igrejas ministrando a palavra, e por ocasião de problemas e acontecimentos te roubaram isso, roubaram de você este tesouro, esta preciosidade. Ele está hoje te convidando a retornar, aleluia, ao lugar de honra. Ele está hoje te convidando a retornar ao lugar que você nunca deveria ter saído, nunca deveria ter saído, nunca, nunca. Porque o Senhor é misericordioso. O apóstolo e o evangelista João, o discípulo do amor, um dia disse: filhinhos, aconselho-vos que não peques, mas se pecardes, tens à direita de Deus um advogado, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo, está à direita de Deus, pois para isso Ele morreu, para que pudesse acessar os céus, assentar-se à direita de Deus. Ele levou o cativo o cativeiro, Ele venceu a morte e o inferno, e Ele nos deu o direito de vitória. E Ele agora está à direita do Pai, o Pai que nunca fechou a porta, até porque a porta é Jesus Cristo. A porta é Jesus. A porta é Jesus. Essa porta nunca se fechou, ela está aberta. Ela está aberta. Sabemos que um dia ela vai se fechar, mas ela ainda está aberta. A porta da salvação ainda está aberta. A porta da restauração ainda está aberta. A porta da libertação ainda está aberta. E Deus está em busca de te encontrar, e hoje Ele te encontrou. Eu quero finalizar esta mensagem, aleluias, citando para você alguns poucos versículos do capítulo 14 do Evangelho de João, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Amado, vale a pena você retornar para a casa do teu Pai. Vale a pena você tomar a atitude que tomou este menino, que é descrito pelo texto como o filho pródigo. Vale a pena você dizer, olhar para a situação que você se encontra e dizer: eu tinha tudo. Eu tinha pai, eu tinha mãe, eu tinha casa, eu tinha cama, eu tinha cobertor, eu tinha agasalho, eu tinha servos, eu tinha boa comida, eu tinha carros ao meu dispor, eu tinha cavalos da melhor qualidade, eu tinha uma fazenda que me pertencia. E olhar para essa situação deplorável, diante da comida dos porcos, que você pode olhar para a tua situação, e talvez seja uma situação parecida, talvez seja uma situação como a deste jovem. Eu quero dizer para você, aleluias, que está distanciado dos caminhos do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, volte, faça como o filho pródigo: irei ter com meu Pai.
irei ter com meu Pai. Estou diante aqui de um pedido de socorro aqui no canal do YouTube de uma jovem por nome Luana Cristina. Eu olhei, vi o teu nome aqui, Luana, e o Senhor começou a me falar sobre você, do tanto de sofrimento que já passou em sua vida, rejeição, frustrações dentro da igreja, que te levou a se distanciar dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor também me disse que Ele já falou contigo algumas vezes sobre uma obra na tua vida, uma promessa na tua vida, Luana. E Ele manda dizer para você nesta madrugada, volte rápido, porque Deus ainda tem muito a operar na tua vida, muito a fazer, e te usar para resgatar muitos. Deus manda te dizer, Luana, que esse estado de vergonha que Satanás te levou e te conduziu, o Senhor vai fazer com que seja dupla honra na sua vida. Você será duplamente honrada por Deus. Você será duplamente agraciada por Deus. E vão dizer: quem te viu, quem te vê. Aqueles que hoje meneiam a cabeça olhando para você, dizendo: era aquela que estava na igreja, era aquela que dizia, que falava de Jesus, era aquela que anunciava Jesus. Olha o estado dela agora. Eles vão olhar para você e vão se alegrar. Eles vão se alegrar e vão dizer: ela estava perdida, foi achada. Porque o Pai hoje te acha, o Pai hoje te encontra, Luana. O Pai hoje está indo ao teu encontro para resgatar a tua vida das trevas. E Ele manda te dizer: faça como este menino, volte à casa do Pai. Ele te dará roupa nova, roupa limpa. Ele te dará, aleluias, sandálias para calçar os seus pés machucados e sofridos. E Ele colocará um anel no seu dedo, dizendo: esta é minha filha, esta é princesa do meu reino. Aleluias. O Senhor manda te dizer, Luana, que Ele não esqueceu de você. Ele não tirou os olhos de você. Por onde você anda, o Senhor tem te guardado até da morte. Ele tem te livrado até da morte em algumas circunstâncias. E o Pai manda te dizer que você nunca deixou de ser filha dele. E o seu nome jamais foi apagado do livro da vida. Porque Deus ainda tem uma história para continuar. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Assim diz o Senhor. Eu quero terminar esta mensagem dizendo a todos vocês que estão ouvindo esta mensagem e que estão distanciados do Senhor. Olha o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for preparar o lugar, eu virei outra vez e levarei para junto de mim mesmo. A vontade do Senhor Jesus e o que Ele quer fazer, vai fazer, é nos levar para perto dEle. Mas para isso, precisamos estar com vestes reais, anel no dedo, para nos identificar como membro do reino de Deus, sandálias nos pés, aleluia, e lugar de honra, porque lugar de filho é lugar de honra. Você é filho do Deus Altíssimo, filha do Deus Altíssimo, aleluia, e precisa estar devidamente identificada como filho do Senhor, como filho de Deus. Eu quero terminar esta mensagem fazendo uma oração pela sua vida, pelos amados que estão participando aí no Facebook, que estão colocando pedidos de oração, nos amados do canal Gospel no YouTube, que estão fazendo pedidos de oração. Eu quero dizer para você: não importa o teu problema, se a causa é uma enfermidade que está levando você para a morte, os médicos já te desenganaram e já até disseram o tempo seu de vida. Deixa eu dizer um negócio para você: enquanto Jesus Cristo não disser e não falar, a palavra do médico nada vale. Será só ciência.
será só sabedoria humana, porque o meu Deus, o teu Deus, vai além da medicina. Hoje, nesta oração, o Senhor vai te alcançar aí onde você está, vai te curar. Você que está jogado na sarjeta nesse momento, você que está escravizado pelas drogas, escravizado no alcoolismo, no crime, escravizado no tráfico de drogas, o Pai está indo ao seu encontro nesta madrugada, para te tirar desse mundo de trevas, desse emaranhado de correntes, dessas algemas infernais, desse grilhão que você arrasta no seu pé, que é um peso que não te deixa viver. Jesus Cristo, o libertador, Ele está entrando com providência nesta madrugada. Aleluias! Ele está entrando com providência nesta madrugada para te libertar. O livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero orar por você neste momento. Aleluias. Louvado seja Deus. Curva a sua cabeça. Coloque a mão no lugar onde a enfermidade está localizada. Ou se você não pode fechar os seus olhos, nem tampouco curvar a cabeça por conta de estar num ambiente de trabalho que precisa de sua atenção, ligue o seu pensamento. Você, pai e mãe que tem filhos nas drogas, filhos no tráfico, dirija-se à cama onde ele dormia, ou o quarto onde ele dormia ou dorme, e ore por ele, interceda por ele. Você que tem alguém, marido, esposa, escravo de algum tipo de prisão, ore por ele. Ore no quarto, ore na cama, se porventura não estiver em casa, ou em pensamento mesmo, ore por ele, porque nós vamos orar juntos nesse momento. E o meu Deus, o teu Deus, o meu Pai, o teu Pai, Jesus Cristo, o Filho de Deus Todo-Poderoso, vai quebrar as correntes e vai libertá-los. Ore comigo, Pai Santo. Em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu rogo a ti neste momento, ó Deus. Deus, eu sei, eu tenho certeza, que como aquele pai que ficava sentado à porta esperando o seu filho retornar, com uma certeza no seu coração, movido por um sentimento que não se dá para explicar, ele aguardava pelo seu filho. O Senhor também aguarda por estes. O Senhor também aguarda, Pai, aleluias, aguarda pela Jaqueline, aguarda, Senhor, pelo Milton, aguarda pela Elaine, aguarda, Senhor, por todos esses que estão ouvindo, que porventura estejam afastados da tua presença, afastados da tua casa, a tua casa real. Eu rogo, Senhor, que o Senhor vá ao encontro deles, por meio do teu Espírito Santo, e nesse momento quebrante o coração, Senhor, a ponto deles sentirem a tua mão poderosa quebrando o coração de pedra, e em lugar colocando um coração de carne, capaz de sentir, de ouvir a tua voz, ó Deus, de ouvir a tua voz, Espírito Santo. Quebrante a alma, que haja contrição, Pai amado, nesse que ouve, nesta que ouve, nesta madrugada, para que, Senhor, haja mudança e transformação, Pai, como ministro e sacerdote do teu reino, sobre a ordem que Jesus Cristo nos deu, de ir e ministrar a cura aos enfermos, a libertação aos cativos, em nome de Jesus, a enfermidade caia por terra, que eles sejam curados, que todos os que estão ouvindo, e eu creio de maneira, Senhor da glória, sólida e sem duvidar, que o milagre está acontecendo, que as correntes das trevas, que prendem. É isso, irmãos, que Deus possa abençoar a vida de vocês. E o pastor Shows, o contato dele está na descrição do vídeo aí. Se vocês quiserem pedir oração, é só entrar em contato aí com o pastor. Deus possa abençoar a vida de vocês. Deus forte abraço. Forte abraço aí, fica com Deus.